Olá, meu nome é Diego e seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de edição de áudio com Audacity. E nessa aula eu vou estar te mostrando os comandos e estar te ensinando como editar um áudio. Bom, aqui nós já temos, no caso, um áudio gravado, tá? Um áudio que eu fiz demonstrativo durante uma aula anterior, onde eu apenas estava explicando e gravei a minha própria voz durante a explicação, tá? Na outra aula também você já deve ter visto como pausar o áudio, como retornar ao início, como iniciar a gravação, né? Enfim, coisas desse tipo. Nessa aula aqui eu tenho esse áudio gravado, ó. Você pode ver que aqui eu vou deslocar, ó, a barra, então aqui você pode acompanhar todo o gráfico do áudio, ó, porque é um áudio um pouquinho curto, né, mas enfim. Uma coisa que eu gostaria que você percebesse é que entre cada parte do gráfico a gente tem alguns espaços vazios, né, que eu vou colocar para você conseguir escutar e entender o que ficou ali. Como eu falei bem pausadamente, ficou um espaço vazio, mas só para você notar o tamanho desse espaço. E nessa aula eu vou estar te ensinando a cortar, mover e editar o áudio, tá? Então eu vou dar play aqui só para você ouvir, tá? Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele está criando aqui, nessa linha do tempo. Ó, perceba que ficou bem pausado, sim, tá? Então o que acontece? Para você cortar um áudio, tá? Você tem que estar com essa ferramenta selecionada, ó, que é a ferramenta de seleção, que é um cursor, ó. O que você vai fazer daí? Você vai clicar, segurar e arrastar aonde você quer selecionar, ou seja, aonde você quer modificar. Aqui eu já selecionei, então para mim deletar eu pressiono a tecla delete. Então cortei, ó. Perceba a diferença agora. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele está criando aqui. Ó, viu como ficou mais curto? Eu vou cortar mais um pedaço, ó. Vou selecionar, pressionar a tecla delete do teclado, ó, e perceba como ficou bem corrido agora o áudio. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele está criando aqui, nessa linha do tempo, uma... Ó, perceba que aqui já tem outro espaço maior. Então dá pra você notar como faz corte. Você pode cortar qualquer etapa do seu áudio, tá? Claro, né? Você não vai fazer cortes tão bruscos como eu fiz no início ali, que ficou até um barulhinho, tá? Mas enfim. Então essa é a ferramenta de seleção e ela serve para selecionar o áudio, tá? Ah, Diego, por exemplo, eu quero aplicar um efeito. O que eu faço com a seleção? Você pode estar selecionando o trecho do áudio, tá? Vindo em efeitos e aplicar ali o efeito que você quer também, tá? Então tem essa opção. Existe também essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Envelope. A Envelope faz o quê? Ela transforma o teu áudio, ou seja, ela permite com que você manuseie o áudio. Ó, vocês estão vendo aqui que o áudio, no caso, ele é composto por esse gráfico, ele tem uma linha cinza mais clara, separada da linha mais escura de cinza. Então, o que acontece? Se você der um clique, ó, você cria uma âncora, ou seja, um ponto. E a partir desse ponto, você consegue, ó, aumentar o nível ou reduzir. Ah, Diego, e se eu quiser aumentar esse nível, o que acontece? Ele aumenta ou diminui o volume. Tá? Então você consegue regular o tom de volume de cada parte do áudio a partir daquele ponto ali. Ó, e se eu adicionar mais um, ó, aqui no início, ó, eu consigo ampliar bem o áudio no início, ó, ampliar bem até aqui em cima, ó, e reduzir bastante a fala. Então perceba agora como é que vai ficar quando eu der play. Ó, vou voltar para o início, play. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber... Vou reduzir mais para você poder notar. Ó. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber... Posso esticar um pouquinho mais, ó, só para você poder notar a diferença. Ó, vou adicionar outro nó. Você pode usar quantos nós você desejar. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele tá... Perceba que ele já fica um áudio um pouquinho mais baixo, ó. Vou reduzir mais ainda. Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele tá... Ó, então perceba que eu consigo fazer picos de volume entre as partes do meu áudio só clicando uma vez para poder adicionar um ponto. E aí eu clico, seguro e arrasto para poder estar manuseando aquele ponto ali, tá? Então vou só dar play mais uma vez, ó. Quando você clica em gravar, ó, perceba que desceu o volume. Tá criando aqui nessa linha do tempo um gráfico, vamos dizer assim, com duas faixas. Tá? Então, você pode estar regulando a partir dessa ferramenta aqui. Por padrão, quando se usa um áudio comercial, a gente coloca a música de fundo, amplia a música no início, deixa ela baixinha, e aí a voz se sobrepõe, e no final a gente retorna com a música, tá? Então você já aprendeu aí como cortar, como manusear o volume, enfim. A gente também tem essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de desenho, tá? A ferramenta de desenho é o seguinte, ó, ela é uma ferramenta utilizada para criar picos no áudio, tá? Ou editar, no caso, alguns picos que tem ali. Você deve estar se perguntando, nossa, Diego, você já aplicou um monte de coisa, e como é que eu retorno? Para retornar, para desfazer o que você fez, é Ctrl Z, tá? Você pode estar usando o seu teclado, ó, volta a pegar aqui a seleção, ó, vou dar vários Ctrl Z, ó, e eu retornei para o início, tá? Para dar zoom e ampliar o seu áudio ali, você pode estar utilizando essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de zoom, tá? Então você clica sobre ela, ó, e para aplicar o zoom, você clica onde você quer dar o zoom com o botão esquerdo do mouse, ó, então ele ampliou. E para remover o zoom é com o botão direito. Então o botão direito ele remove, o botão esquerdo ele aplica. Ó. Então você consegue ver bem as ondas ali e todas as frequências, tá? Você deve estar se perguntando, nossa, Diego, quanto comando tem aqui? Na verdade, todos os comandos que tem aqui, que a gente usa por atalho, eles se encontram aqui na parte de cima também. Por exemplo, aqui você tem o copiar, ó, que copia um trecho do áudio. Aqui você cola.
aqui você recorta, tá? Então tem essas opções, ó. Aqui tem o desfazer, que é o Ctrl Z, e aqui também tem o refazer, que é Ctrl Y, tá? Então você não precisa estar no Ctrl Z ali para estar desfazendo, você pode estar utilizando aqui para poder voltar e aqui no outro para poder ele refazer, tá? E além disso, o zoom também tem aqui, ó. Aqui ele amplia o zoom e aqui ele remove, tá? Uma coisa muito importante, muita gente pergunta, nossa, como que se utiliza a agulha na timeline, né? Na verdade, quando você clica aqui em cima, ó, ele vai reproduzir o áudio naquele trecho. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, Ver que ele tá criando aqui, né? ele reproduziu. Para você selecionar da maneira que tá aqui, ó, esse cortezinho aqui, no caso da seleção que eu fiz, ó, posicionei o cursor aqui, você tem que utilizar a ferramenta de seleção e clicar em um ponto determinado do áudio, tá? Então se você clicar aqui em cima, ó, Perceber que ele tá aqui, criando aqui. ele reproduz. Clicou aqui embaixo, ele segue, tá? Então são essas algumas dicas que eu tenho para te dar, tá? E uma delas, além disso, a mais importante é o seguinte, ó, para você mover o áudio, eu quero dar um espaço de uma parte para outra depois que eu cortar, por exemplo. Você pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, mover, tá? O mover, você clica nela e você clica, segura e desloca tanto para a direita quanto para a esquerda o trecho de áudio que você deseja. Por exemplo, aqui eu vou deixar um espaço vazio, ó. Então se eu der play agora, Quando você clica em gravar, ó, você vai perceber que ele tem um espaço, tá? E se você quiser cortar, ó, você pode cortar, ó, selecionou, delete, tá? Então pode ver que agora ele tem um espaço, ó. E além disso, eu posso, por exemplo, cortar ele ali, né? Para que eu consiga seguir dali em diante, tá? Muita gente pergunta essas maneiras, como que a gente faz para copiar, recortar, copiar e colar, enfim. Você tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser cortar, tá? O que eu faria? Eu posso selecionar, ó, vou selecionar esse trecho aqui todo, ó, até o final, ó. Posso tirar o zoom para ficar mais fácil, ó. Tirando o zoom sempre vai ser melhor para você poder visualizar toda a linha do tempo, ó. Você pode copiar, ó, e colar, ó. Então você copiando e colando, você consegue ter uma cópia daquele pedaço do áudio. E aí você pode deletar aquele restante, ó. Então agora eu tenho trechos, vamos dizer assim, separados, tá? Essa é uma das maneiras. E aí você tendo dois trechos de áudio, você consegue manusear um e dar distância de um para o outro, tá? Esse método de corte que eu acabei de te mostrar, ele é um corte muito, vamos dizer assim, ele é muito inadequado. Tá? Existe uma outra maneira de você cortar e separar a faixa de áudio sem estar deletando, copiando e colando. Tá? Por exemplo, você posiciona o cursor e pressiona a tecla Ctrl I. Tá? O Ctrl I ele corta. Ó. Pode ver que ele já deu o corte aqui. Tá? Então você pode estar movendo para poder estar utilizando os áudios separadamente. Tá? Diego, mas eu não quero usar atalho. Tem como eu cortar ele ali sem usar aquela outra maneira? Cortar objetivamente naquele lugar sem utilizar atalho também? Claro que tem. Você vem aqui na opção editar, ó. E aí você tem o seguinte, ó, limite, ó, limites do clipe, ó, e separar áudio da faixa, tá? Ou Ctrl I, né, que é a tecla que você tem ali como atalho, né, é a mais fácil sendo utilizado, mas também separa por ali, tá bom? Enfim, além disso aqui, você também tem essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta, é uma opção multiferramenta, na verdade, tá? Essa multiferramenta, ela funciona tanto quanto como a ferramenta envelope que você viu anteriormente, né, que é quando você consegue regular o VU, ó, a partir de uma única etapa, quanto ele funciona também para deslocamento de áudio. Ó. Você consegue deslocar a partir da seleção do menu, né? A partir do princípio, vamos dizer assim, clicando, segurando e arrastando. Tá? Aqui no caso eu estou com uma faixa de áudio um pouco distante. Vou estar ampliando aqui para você ver, ó. Mas você consegue modificar a partir dali também, ó. Então isso é muito bacana, né? Porque você consegue mover a partir do início do áudio, tá bom? Então você pode estar utilizando tanto a multiferramenta quanto estar utilizando as ferramentas que tem aqui. Eu particularmente gosto de estar utilizando as opções separadas porque eu já criei aquele hábito de estar utilizando ali e é um pouco mais fácil, né? Não que não seja fácil utilizar uma única ferramenta, mas que você conseguiria, no caso, ter mais liberdade ali, tá sabendo e tá conseguindo manusear melhor, porque você define o que você quer fazer e realiza a tarefa, tá bom? Bom, essa aula vai ficar por aqui. Qualquer dúvida basta estar entrando em contato comigo. Eu te agradeço pela atenção e até a nossa próxima aula.